Vamos lá, meus queridos, para a revisão da, da nossa aula 20. E essa nossa aula 20.2. Olha lá no nosso material. Então, nessa aula 20.2, joga na tela as teorias de Lamarck. E nessa aula nós apresentamos para vocês esse carinha que era francês, Jean Monnet, né? Baptiste Monnet, mas que pelo cargo, né, pelo título que recebeu de Cavaleiro de Lamarck, acabou sendo reconhecido como Jean-Baptiste Lamarck, tá bom? E aí a gente conhece as teorias de Lamarck. Então, Lamarck, ele não acreditava na teoria ou na corrente fixista, que dizia que as espécies eram fixas e imutáveis, tá? Ele não concordava. Então, ele foi o primeiro a não concordar com isso e, a partir de então, começou a trabalhar a questão da evolução, corrente evolucionista, certo? E aí, começou a fazer algumas especulações, alguns estudos, algumas análises daquilo que ele estava observando. E um dos exemplos mais conhecidos quando a gente fala da teoria de Lamarck é a questão do desenvolvimento do pescocinho das girafas, onde ele tenta explicar o porquê daquele pescoço tão longo, né? Como que ele tenta explicar isso, prof? Através da sua lei do uso e desuso. Então, o que ele dizia? Quanto mais eu usar um membro, eu posso ter a hipertrofia dessa musculatura, desse órgão, dessa estrutura. Ou se eu não usar, eu posso ter a atrofia. Então, ela vai diminuir. Ela não vai se desenvolver. E essa lei do uso e desuso foi explicada quando, na necessidade, a palavra que Lamarck usava muito é a necessidade, né? Então, ele dizia que por necessidade ou por vontade da espécie, ela começava a mudar em relação ao ambiente, porque ela precisava, né, sanar essa sua necessidade, essa sua vontade. Então, as girafinhas tinham o pescocinho tudo curtinho. E aí, pela sua necessidade e vontade, elas começaram a buscar as vegetações na parte superior e tiveram o seu pescoço alongado, né? Sofreram uma hipertrofia, um aumento do seu pescoço. E isso, nessa transição aí das de pescoço curto para essas de pescoço longo, você tem uma nova, né, característica. E essa característica, segundo ele, era transmitida aos descendentes, tá? Ou seja, não era nato, era uma característica adquirida e ela, segundo ele, poderia ser repassada para os seus descendentes. O que justamente pegou aqui, né, foi justamente essa questão de do que eu adquiro, eu não posso transmitir. Pode me ajudar ou pode ajudar na adaptação daquele indivíduo, daquela espécie naquele momento? Sim, mas isso não pode ser transmitido, tá? Hoje nós entendemos isso a partir dos conhecimentos genéticos. Perfeito, galera? Então, é um tempinho de um gole de água, vai correndo no banheiro e volta pra gente fazer atividade, beleza? Te aguardo. Então, olha só. Estamos falando aqui sobre quem? Jean-Baptiste Lamarck, perfeito? E agora nós vamos pegar algumas perguntinhas que vão trazer essas ideias que foram abordadas e onde... Eu tô com medo na cabeça. Onde Lamarck elaborou as suas duas leis. Preste atenção, duas. Lei do uso e desuso e a lei da transmissão das características adquiridas, tá? Então, não vai esquecer isso. Ou seja, você teria na lei do uso e desuso uma atrofia, não usei, vai atrofiar. Usei demais, uma hipertrofia, tá bom?
Vamos lá, vai ver a nossa primeira questão? A primeira questão diz o seguinte: Jean-Baptiste Lamarck foi um evolucionista cuja formulação da teoria dizia que as espécies mudam ao longo do tempo. Duas leis regiam essa teoria. Em uma delas, afirmava-se que o uso de determinadas partes do corpo, do organismo, permitia o seu maior desenvolvimento, a hipertrofia, né? E a não utilização, a atrofia, tá bom? Esta lei foi denominada de, tá dadinha, né, gente? Letra A, lei do uso e desuso. Letra B, lei da herança dos caracteres adquiridos. Letra C, lei da ancestralidade comum. Nossa, mãe. Letra D, lei da seleção natural. Então, a seleção natural está totalmente descartada aqui, porque a gente está falando de Lamarck, né? Quem trouxe essa ideia foi o Darwin. Lei do mais forte. Também não. Que a gente sabe que não é o mais forte, né? Também é uma ideia trazida por Charles Darwin. Não é o mais forte que sobrevive, sim o mais bem adaptado. Lamarck tentou explicar essa questão da adaptabilidade, mas ele trouxe a questão de uma necessidade, de uma vontade da própria espécie para essas mudanças, utilizando a mais ou a menos, tá bom? E aqui, cabe aqui dentro da nossa questão, obviamente, a lei do uso e desuso, onde você vai ter a atrofia daquilo que você não vai utilizar mais, seja ele um membro, um órgão, ou a hipertrofia, desenvolvimento exagerado de tanto usar, né? Então, letra A é a nossa alternativa correta. Perfeito? Então, vamos lá. Questão de número 2. De todas as ideias apresentadas nas questões abaixo, calma que eu vou te mostrar, né? Qual podemos afirmar ter sido atribuída por Jean Lamarck? Olha lá. O meio exerce uma seleção natural sobre os indivíduos. Seleção natural. Deixa eu colocar aqui. Seleção natural, ela está sempre focada, quem trouxe essa ideia de selecionar algo no ambiente que seja favorável é Darwin. E nós estamos falando de Lamarck. B. Genes são a unidade fundamental da hereditariedade. Ele tinha conhecimento da genética? Tinha essa informação de gene? Não! Surgiu isso aí lá no finalzinho do século XVIII e início do século XIX. Não tinha ideia do que estava acontecendo, né? Em relação a essas transmissão dessas heranças. C. Os organismos mais aptos sobrevivem e se reproduzem mais. Os mais aptos foi também uma ideia trazida e aí que entra aqui dentro dessa corrente da seleção, né? Cadê? Mas tá aqui dentro, ó. E quem foi que trouxe isso? Darwin, né? Darwin. Tá? Nós estamos falando de quem? Lamarck. D. Em uma população existem indivíduos que apresentam características que lhe conferem uma melhor adaptação que outros. Vamos olhar aí? Olha lá. As características adquiridas durante a vida do indivíduo podem ser herdadas. Ok. Quando a gente fala em características adquiridas e que essas podem ser herdadas, nós estamos aí nos reportando sim aquele conhecimento da época de Jean-Baptiste Lamarck. Então, a nossa alternativa correta, questão número 2, a letra E, de estude sempre, tá bom? Tudo bem até aí, galera? Vamos então dar continuidade? Então, deixa eu vir aqui rapidinho. Olha aqui para mim. Prof, eu entendi que se eu utilizar um membro, a senhora deu um exemplo lá durante a aula do nadador, né?
pessoas que tem pais que colocam os filhos para fazer vôlei, justamente por quê? Para fazer as manchetes, né? Que chama? Manchete é assim, né? Não sei. Vai fazer lá suas coisas, ou então basquete. A pessoa salta muito, né? Opa, se locomove muito, deixa eu voltar aí. Se locomove muito, então ela vai saltando, vai fazendo aqueles movimentos. Então a pessoa acaba se desenvolvendo, né? Ok, tanto no nado quanto, enfim, vai aumentando. Isso acontece de fato? Sim, acontece, tá? Só que não é essa característica que o indivíduo adquiriu depois que ele nasceu e passou por um processo de, né, essas modificações, é algo que ele não tinha anteriormente ao seu nascimento. Então, essas características pós-nascimento, durante o seu desenvolvimento, né, pós-nascimento, não é uma característica que eu posso transmitir aos descendentes. Porém, a gente lembra de uma questão muito importante associada à genética, tá, galera? Diz que de filho de peixe, peixe é, né? Tem gente assim, por exemplo, quem é músico, né? Normalmente vai ter os filhos também vão ter uma certa habilidade. Algumas nata, outras a pessoa não tinha, mas ela vai adquirindo, aí é outra situação, tá bom? Mas isso acontece também, tá? Então, habilidades voltadas para música, para pintura, para a parte artística, elas podem, a pessoa, o pai é um excelente baterista, o filho, às vezes, ele pode até ter sido criado distante, ele também acaba tendo essa habilidade, essa afeição por áreas, né? Pode não ser o mesmo instrumento, mas para essa área musical. Isso é uma questão relacionada à genética, mas não era isso, porque o Lamarck ele nem tinha esse conhecimento na época, tá certo? Vamos lá, então, para a questão? Questão de número 3. As ideias evolucionistas são muito antigas, existem escrituras elaboradas por filósofos da Grécia pré-socrática. Mas somente no século XVIII e início do XIX, que alguns naturalistas passaram a adotar ideias evolucionistas para explicar a diversidade biológica em todo o planeta. Um deles foi Lamarck. Qual foi a contribuição de Lamarck para o estudo da biologia? Primeiro aqui é a terminologia biologia, né? Quem deu esse nome para o estudo de todos os seres vivos existentes no planeta foi quem? Lamarck. Então, aí já começa a sua grande contribuição. Tem mais, prof? Tem. Lamarck também fez uma excelente contribuição para o mundo científico através de seus estudos que permitiu sistematizar. Sim, senhor. Sistematizou, organizou os conhecimentos da história natural. Quando você começa a descrever o comportamento, a biologia desses organismos, você está falando tudo em relação a essa história natural dessas formas de vida, tá? Outra, aí eu acabei falando no início ali, né? Que é a questão da terminologia do termo biologia, tá bom? Então, Lamarck, eu posso dizer que ele também contribuiu, olha aqui para mim, quando ele fala dessas características, tá? Quando ele faz essas observações de desenvolvimento de membros, isso é uma observação interessante. Só que não da forma que ele estava apresentando ali. Muito menos que elas poderiam ser repassadas, poderiam ser herdadas. Mas esse olhar de que existiam algumas mudanças, as espécies, elas sim vão sofrendo modificações devido a essas mudanças no ambiente. Se elas não mudam, elas não conseguem acompanhar essas modificações e, consequentemente, vão desaparecer, tá? E aí elas têm que passar pelo processo de adaptação. Então, ele trouxe esse conceito também de adaptação ao meio. Ele percebeu, e isso foi muito importante, porque ele saiu do que existia, que era a teoria dos fixistas, né? Que não mudava nada,
para o conceito de que sim, essas espécies passavam por mudanças e essas mudanças em virtude das alterações no ambiente onde eles estavam inseridos. Certinho? Contribuiu muito, né, galera? Vamos lá. Olha lá para a nossa última questão. Ok, questão 4 diz o seguinte. Quando nós falamos em teorias evolucionistas, um dos exemplos mais conhecidos para explicar a diferença entre o lamarckismo e o darwinismo é o pescoço das girafas. De acordo com o lamarckismo, como os pescoços, quase não sai pescoços, como os pescoços longos das girafas passaram a surgir. Uai, o que foi que aconteceu para que isso acontecesse com essas espécies? Então quer dizer que elas não tinham pescoço longo? Elas receberam ou mudaram ao longo do tempo? Muito bem, é uma teoria de Lamarck. Vamos lá então para as alternativas. A letra A diz o seguinte: de acordo com Lamarck, os pescoços longos das girafas surgiram devido ao mecanismo de seleção natural. Qual é a situação aqui, né? Seleção natural ainda não estava sendo mencionada nesse período, tá? Não existiu essa compreensão de que uma característica que tenha surgido por um processo de mutação, né? Ou a alteração no ambiente influenciando essa nova característica, tornasse esse indivíduo mais adaptado e assim fosse selecionado. Quem começou a falar disso foi Darwin, que aí criou a teoria do darwinismo. Mas a gente está falando do lamarckismo criado por Lamarck. A B. De acordo com Lamarck, existiam girafas de pescoço longo e curto. As girafas de pescoço longos apresentavam características que favoreciam sua sobrevivência. Gente, ele não fez essas diferenças, tá? Para ele só existia uma de pescoço curto e essas de pescoço curto começaram a se desenvolver por necessidade. Perfeito? Então vamos passar logo para a próxima. De acordo com Lamarck, as girafas surgiram no planeta tal como são atualmente, sendo, portanto, imutáveis. E não, ele saiu dessa ideia de fixismo. D. De acordo com Lamarck, o pescoço longo surgiu como consequência de uma série de mutações que afetaram as girafas. Oxi, mutações está relacionado com as alterações genéticas e não tinha conhecimento da genética. Então, só não resta a letra E. De acordo com Lamarck, o pescoço longo surgiu da necessidade de alcançar folhas mais altas nas árvores, a qual levava as girafas a esticarem seus pescoços, ou seja, a hipertrofia dessa estrutura, desse pescoço, desenvolvendo assim essa estrutura. E aí, aqueles, né, que não conseguiram desenvolver, que não exercitaram seu pescocinho, iam morrer de fome. Então, não era uma vantagem, né, para eles. Então, eles começaram a se esforçar, tá? Para alcançar as folhinhas. E tanto esforço, conseguiram obter seu objetivo, que era pegar as folhinhas, se alimentar. E aí, como era uma característica adquirida, segundo ele, eram as outras girafas que nasceram, filhas descendentes dessa agora de pescoço longo, devido a essa necessidade. Quando ela se reproduziu, ela teve filhotes também já com o pescoço grande. Não é assim, tá bom? Mas a nossa alternativa na questão é a letra E, de estude sempre. Olha lá. Então, essas de pescoço longo tinham essas necessidades. Então, quem falava muito de questão de necessidade era Lamarck, ok? Olha para mim. Então, fechamos essa aula sobre Lamarck, mas a gente ainda vai falar sobre quem? Esse outro carinha que a gente comentou tanto aqui, seleção, mutação. Pois é, Charles Darwin, na parada já, tá bom, gente? Um forte abraço para vocês. Tchau, tchau.